A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos aqui para mais um estudo do Apocalipse, né? Nós já falamos sobre o arrebatamento e agora nós vamos iniciar a abertura dos selos, meus irmãos. A igreja foi arrebatada, ela não está mais aqui. E ela estando agora no céu, depois eu falo um pouco do que está acontecendo lá, mas enquanto lá vai estar acontecendo algumas coisas, aqui, meus irmãos, vai começar a se abrir os 7 selos. Bom, aqui no Apocalipse, capítulo 6, ele vai dizer o seguinte, ó. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Vocês vão saber o detalhe dos cavalos brancos, tá? Porque uns pensavam que isso aqui era Jesus, mas não é, tá bom? E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado-lhe que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhes dado uma grande espada, né? Então isso aqui, quando é que você vê um querendo matar o outro, é em guerra. Então, o que tira a paz é guerra, e matar um ao outro é guerra, tá vendo? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. É lógico que a morte matava as pessoas e o inferno vinha colhendo o que era seu, né? E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome e com peste, e com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas as vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Bom, eu vou voltar a falar um pouquinho disso, mas só para vocês lembrarem que a partir do momento que a igreja partir, a partir do momento que ela for arrebatada, o anticristo vai aparecer. E eu vou falar dele um pouco mais tarde. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer paz com Israel, né? Vão construir o templo, e aí que vai acontecer? O mundo vai entrar em paz por 3 anos e meio. Sabe quanto tempo vai durar a terra depois que a igreja for embora? A partir do momento que a igreja for arrebatada, a terra vai durar 3 anos e meio. Não, desculpa, 7 anos ela vai durar. A terra vai durar 7 anos, porque depois vai vir os julgamentos de Deus. Dentro desses 7 anos, 3 anos e meio, o mundo terá uma paz que nunca foi vista. Tá entendendo? Mas depois dos 3 anos e meio, Deus vai se rebelar contra o mundo. E o próprio anticristo vai mostrar a sua cara. Então, o anticristo vai quebrar o seu acordo com Israel e com todos os povos depois de 3 anos e meio, que eu creio que a gente não vai estar aqui para ver isso. Então, quando ele quebrar esse acordo, aí vai vir muita coisa contra esse mundo, que vai entrar aqui os selos, as taças e as trombetas. Entenderam? Vamos lá, vamos continuar. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completassem o número de seus conservos e os seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo,
sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Olha só, eu quero que vocês prestem bem atenção, né? E o sol tornou-se negro, como um saco de silício, e a lua tornou-se em sangue. Pensa num dia tenebroso. Pensa. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando quando a figueira lança seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então abalou o planeta todo. Aonde tinha uma ilha, aquela ilha desapareceu. Mas apareceu uma ilha em outro lugar. Imagina que coisa estrondosa. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, todo o servo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, aqui, meus irmãos, os selos, o sexto selo que a gente leu aqui, né? Eles começam então a sentir a ira de Deus, né? E tudo isso a gente percebe agora que era a vontade de Deus que nada disso acontecesse, mas que o homem fez que chegasse até ali com a ajuda dos demônios também, que já estavam condenados. Vamos para a abertura do sétimo selo? Capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, por quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Olha só. Aqui, meus irmãos, o sétimo selo, ele faz a abertura dos 7 anjos com trombetas. Então, quando o sétimo selo é aberto, imagina um selo num livro. Quando ele é aberto, o que está lá dentro? 7 anjos tinham que se preparar com as trombetas. Era o recado do sétimo selo. Meu Deus. Agora vai começar a cair sobre a terra mais juízos de Deus. Então, nós vimos aí que os 7 selos já foi. Agora virá as trombetas. Mas antes que eu fale das trombetas, é necessário eu falar um pouquinho, meus irmãos, sobre as trombetas, no sentido de que das trombetas, não, dos selos, do que eles significam. A gente precisa entender um pouquinho mais sobre os selos, né? E a gente viu aí que são 7 selos, 7 trombetas e também 7 taças, né? Eu estou aqui com a minha apostila, mas eu não vou falar agora dos 7 selos. Eu vou terminar os 7 selos amanhã, e assim eu já trago para vocês as 7 trombetas que serão tocadas. Meu Deus! Se prepare, porque a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. E a igreja, pastor? A igreja está lá no céu, que eu vou falar um pouco dela depois. Primeiro eu tenho que falar o que está acontecendo contra a terra. Mas a igreja foi arrebatada e ela já está no céu. A gente vai falar disso amanhã.
Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.